Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que ligou o computador pela primeira vez em 2024. Olha isso! Para gravar o podcast. Computador do Tan. Mas eu tenho certeza que já leu pelo menos uns 4 livros esse ano, tô certo? Não, você tá errado, eu li 2. Só 2? Ah, tá devagar, Só então. 2. Tô devagar porque eu viajei, né? Aí eu prefiro ficar vendo as geleiras e tudo mais do que lendo. E porque eu passei mal no avião, senão eu teria lido mais, essa é a verdade. Mas tá promissor, assim. Eu já tirei um livro que tava, na minha lista de livros que eu quero ler na vida. E nem sei se a gente vai produzir alguma coisa com ele, mas o livro foi muito bom. É O Sol é para Todos, que eu descobri que chama To Kill a Mockingbird. Seja lá o que seja um Mockingbird. Mockingbird é um tordo. Não, tordo? Não. Eu acho Tem um trecho lá que ele traduziu como sabiá, que não pode matar sabiás. É um pássaro diferente, por é aí. um passarinho diferente aí. E o outro que eu li, eu nem sei porque eu tô falando isso, mas já que entrou no Também tô assunto, esperando, cadê a apresentação? Ele eu já esqueceu volto como na grava, apresentação, é só um né? pop-up. Ele tá de férias. Deixa o menino. Bom, eu vou falar, eu já comecei, né? Eu li A Escolha do Verão, de Sara Guzella, autora brasileira, muito bom. Você leu muito no legal. verão, mas você foi no gelo pra ler, é isso, né? E você Esse ficou meio eu perdido. terminei antes de viajar. Ah, então tá bom. Terminou no verão, então. Tá valendo. Bom, eu sou o Tan, como vocês já sabem, de longa data, eu estou aqui com a Dri. E Dri, já que é caixinha de perguntas, você pode ficar à vontade para perguntar o que você quiser pro Paulinho. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho. E amor, vamos continuar gravando sobre a série de livros de Harry Potter? A gente vai ter que ouvir esse episódio até o final pra saber. A Olha resposta estará isso. contida nesse episódio. E ó, o que eu quero dizer não é só Prisioneiro de Azkaban, porque Prisioneiro de Azkaban a gente já prometeu pra galera. Quer saber se vai até o fim. Até o fim. Tá. E nós estamos aqui pra gravar a nossa caixinha de perguntas do literário. A gente tá gostando disso. É bom Caixinha de pergunta, né? deixar os ouvintes fazerem nossa pauta, né? A gente gravou semana passada do jet lag. No fim do ano a gente tinha gravado o nosso geral de Irmãos.com. E agora, enquanto a gente está aquecendo motores para 2024, queremos responder as perguntas, nos colocarmos na mesma página que nossos ouvintes. Olha que bonito isso, né? Olha Usando que dentro do lindo. literário, mesma página. Que referência. Eu acho bonito Essa metáfora que é uma tradução, De né, página, americana, que a colocar gente na nem mesma usa página. muito no A gente português. usa pra caramba. Mas é Nossa. uma expressão americana. Nas reuniões é o que eu É. mais uso, é isso. Tipo, Vamos ficar na mesma página. No fim do dia, né, nós estávamos... Ou colocar né? as cartas na mesa. Não, ou vestir os sapatos que você usou aquela vez lá. É verdade. Vestir os sapatos de tal pessoa. Colocar cartas na mesa é brasileiro, mas esses outros aí é tudo Eu importado vejo em inglês. americano. Mas eu queria falar pra vocês que é muito legal fazer caixinha de perguntas. A gente responde aqui no programa. E eu peço até um pouco de desculpa, porque eu abri uma caixinha de perguntas paralela no meu perfil. A Dri quis fazer um Por quê? novo Irmãos.com. Irmãos.com Não, paralelo. mas é porque eu falei, amor, faz essas duas perguntas, faz. Ele não fez. Aí eu falei, eu vou fazer no meu Instagram e eu quero ver se o pessoal responde. E olha, tiveram várias respostas, e inclusive eu perdi o time de postá-las depois de novo, mas eu agradeço todo mundo que me respondeu. Aí Porque, eu vou assim, querer comentar sobre as perguntas que eu fiz. Porque no perfil de Irmãos.com nós lançamos uma caixinha de perguntas para vocês fazerem perguntas e também fizemos uma pesquisa. Uma enquete. E a gente vai comentar sobre essa enquete aqui Tava também no muito episódio de hoje. Séria. Eu queria umas coisas meio zoadas. Tá, mas vamos lá então para responder as perguntas da caixinha de perguntas do literário. Muito bom, gente. A gente abriu e falou que podia ser qualquer tipo de perguntas relacionadas ao mundo literário e as pessoas mandaram todo tipo de perguntas. Uma delas é a do Harry Potter, né? Se a gente vai continuar. Mas uma que veio 3 vezes, que eu não esperava, de 3 perfis diferentes, nos perguntaram se a gente vai ler a continuação da Sombra do Vento do Safon, o nosso autor Olha queridinho só. espanhol. 3? Uma deve ser o André, não é possível. O André foi um deles, claro, porque ele tá falei. lendo, né? Outro foi a
Souzainha, que falou que tem criança chorando, esperando a continuação Olha aí. da Sombra do Vento. A gente só tem um, e olha só, Souzainha, a gente descobriu que livro aqui na Espanha é muito caro, e até o do Zafon é muito caro. Caro. Mas não é por isso que a gente vai ler ou não vai ler. A gente precisa ver se a gente encara o desafio de continuar essa que saga. a gente tem na prateleira. A gente vai pro Brasil renovar, eu vou querer pegar a lista do Icto aí, ó, falar, ó, o que tem aí no estoque dos 6 que eu quero Mas você levar pra quer cá. ir pro Brasil comprar livro espanhol, é isso? Não! O livro espanhol a gente tem que comprar aqui. Ó, eu queria muito continuar lendo. Você leu em espanhol, não foi, Paulinho? Sim, Eu li espanhol, foi o primeiro livro grande em espanhol que eu li. Gostei muito, a gente amou. Você não leu, né, Adri? Não li, é não por li, isso, marido. a Adri não leu. Posso furar os olhos de vocês e falar Essa pergunta apareceu algumas vezes lá no Discord do Ictus no ano passado, né? Agora tem que falar assim, né? Em 2023. E tem pelo menos 2 pessoas que eu prometi que em 2024 eu vou ler mais um. Eu não lembro qual que é a ordem dos livros, tá? Eu acho que nem tem uma ordem canônica. Não, É um labirinto que você pode entrar por diversas portas, mas a ordem em que foram inscritos, o próximo é o Jogo do Anjo. Enfim, eu tenho prometido que eu vou ler e a gente vai organizar uma leitura coletiva no Discord. Se o literário quiser abraçar um mês pra fazer isso, vai ser mais legal ainda. Mas se não for, vai ter do mesmo jeito. Os desesperados aí podem vir pro Discord do Ictus que isso vai rolar em 2024. Então vamos programar, gente. Vamos fazer isso juntos. Jogo do Anjo. A gente quer ler, os ouvintes querem ler, o pessoal do Discord quer ler e o do Ictus quer ler. Vamos fazer isso acontecer esse ano. Ó, eu li acho que uns 2 ou 3 capítulos, então eu acho que eu já entendi, já peguei a sacada. Ouve o literário, né? E se eu ler o segundo, porque são histórias independentes que vão ter relações entre elas. Mas já pega o universo, né? Ó, o Léo já pôs uma mãozinha aqui de acordo fechado aqui no chat. Olha aí. E falando de livro espanhol, teve também a pergunta aqui se a gente acha que os espanhóis leem mais que os brasileiros. Ai, difícil, hein? A gente não conhece Complicado. tanto, né, espanhóis como brasileiros, né, por causa do nosso podcast. A gente tem contato com muitos leitores brasileiros. Mas, assim, sempre que a gente conversou sobre livros com espanhóis, geralmente é uma conversa que rende bem, né? Principalmente, assim, você pensar com o Paco e com a Marta, com o Mário e com a Ana. São pessoas que leem bastante. O Paco e a Marta não são os melhores representantes espanhóis que a gente tem de amigos também. Eles são espanhóis, Porque mas têm uma deles, vida internacional. A filha dele lê muito. Ela é uma devoradora de livros, é uma adolescente, ela tem 15 para 16 anos. E ela lê tudo em inglês já, né? Tudo em inglês, então, realmente. Eu chutaria que é sim, não pelos espanhóis, mas porque brasileiro não lê. Então, muito dificilmente outro Mas país uma vai coisa ler bonita menos. aqui, Tam, por exemplo, eu tenho contato com os adolescentes da nossa igreja, principalmente as mais velhas, né? As meninas de 15, 16 anos. E todas elas gostam muito de ler. Gostam mesmo. Ler qualquer coisa, assim, sabe? E teve uma vez que as 3 estavam sentadas no celular, olhando as coisas. Eu tinha certeza que elas estavam, tipo, olhando o Instagram. E as 3 estavam lendo fanfic no Wattpad. Que legal. Fanfic? É fanfic. É no Wattpad? Mas assim... Tá lendo? Tá lendo, sabe? São histórias e elas estão lendo. E aí tudo porta de entrada pra drogas mais pesadas, né? E uma delas veio falar comigo. Não, porque tem umas fanficas tão legais e tal. Pois é, então. Enquanto isso, as estatísticas de leitura no Brasil, algumas vão para um lado de que o brasileiro aumentou a leitura porque agora ele escreve e lê no WhatsApp. Ele escreve e lê descrição e post no Instagram. Eu falo, cara, você quer contar isso aí de leitura mesmo? Nossa, sabe? gente, aí também não, Mas né? tá aí, não tô mentindo, não. Não, porque, ó... Eu vou falar, tem fanfic que é maior que muito livro mesmo, sabe? Fanfics de 160, não sei se vocês já leram alguma fanfic, mas... Acabou de ler, né, a Criança Amaldiçoada. Harry Potter não é uma fanfic do Senhor dos Anéis? Não, Harry Potter não, mas Criança Amaldiçoada é uma fanfic, tá aqui a crítica. Uma fanfic autorizada pela J.K. Rowling. E tem fanfics que viraram filme, sabe? Por exemplo, Através da Minha Janela virou filme e começou com uma fanfic também. O que define uma fanfic? O que é? Uma Qual que é a fanfic diferença de uma história é uma longa? História de ficção escrita por um fã. Você pode pegar caracteres que existem, pessoas que já existem. Você pode escrever dentro desse universo ou não. Por exemplo, tem uma fanfic que é da Katniss Everdeen com o Peeta Mellark. A Katniss Everdeen, ela é a protagonista dos Jogos Vorazes e o Peeta Mellark foi o par romântico dela nos Jogos Vorazes. E aí tem uma fanfic da Katniss com o Peeta. Aí tem todo o universo. Então tem o Gale, tem a irmã dela, a Primrose. Então tem todo mundo do universo. Só que a fanfic passa num colégio do Brasil...
É um colégio de segundo grau do Brasil, a menina veio de outro país e tá se acostumando com todo mundo e tal, e ela é super inteligente. Tipo, virou uma mistura de Jogos Vorazes com Meninas Malvadas. Sim. E escrito aí por uma fã. E vão ter muitos de Harry Potter, né? De Star Wars e tal, de todos esses universos. Mas eu não entendi, por exemplo, Através da Minha Janela é uma fanfic de que obra, por exemplo? Então, não, aí é uma fanfic completamente ficcional. Até os personagens não existem, nunca existiram. Então por que é fanfic? Porque a menina inventou uma história, ela não é uma escritora oficial nem nada. Não, mas então ela criou uma história Tem ficcional. uma carteirinha de o escritor? Tolkien também criou uma história ficcional. Sim, mas ele escreve lá no Wattpad. Porque... o Wattpad é uma plataforma de fanfics. É uma plataforma de fanfic. Entendi. Se você escreve lá, a partir daí alguém pode se interessar e transformar isso num livro. Sim, exatamente. Mas o que acontece? O pessoal faz muita fanfic de histórias que não existem com os personagens mesmo. E às vezes até dentro do universo. Eu confesso, eu não gosto de fanfic, mas teve uma que eu li que eu gostei, eu achei bonitinha. Mas eu acho que pode acontecer coisa bem legal lá. Eu não dei nenhuma, tem nunca umas li. muito Não bem tenho nem escritas. conta no Wattpad. Mas é só porque... Eu ouvi uma entrevista recente da Raquel Sherazade. Perguntaram se ela era leitora, isso e aquilo. E ela trabalhou bastante tempo com um jornalista no SBT. E o cara deu uma dica pra ela, falou, olha... Ela já tinha passado por isso na entrevista. Ela falou, o que me incomoda muito é porque tem muito livro e pouco tempo de vida. Que é uma coisa que me incomoda. Principalmente depois que a gente faz 40 anos. Que todo mundo que gosta de ler... Eles falam, cara, eu não vou conseguir ler tudo que eu quero na vida. Joseval Peixoto é o nome do par de bancada dela. Era, né? No SBT. E ele também era um super leitor e ela conta que um dia ele chegou pra ela e falou, olha, você sofre dessa angústia agora, eu sofro muito mais, porque enfim, eu sou já bem mais velho que você e eu tomei uma decisão na minha vida e vou te dar essa dica e sim, cada um faz o que quer com a dica, né? Mas dado que a quantidade de livros que você vai conseguir ler na vida é muito mais limitada do que você gostaria que fosse, foca nos clássicos. Aí, eu já tenho uma predileção óbvia por isso, né? Por clássicos, né? Se é clássico, não é clássico à toa, né? Então aí a conversa foi por esse lado. Se é clássico, não é à toa. Isso não quer dizer que eu não vou ler um livro contemporâneo. Por exemplo, eu abri falando que eu li o livro da Sara Guzella, aí, autora brasileira, A Escolha do Verão, que é um livro super legal, um universo bem bacana, me lembrou muito Hobbit, me lembrou muito o próprio Harry Potter, e foi bem legal de ver, assim, uma descoberta. Então, vai acontecer da gente ler um livro mais recente aqui e ali, mas de verdade eu gosto muito dessa ideia de, sabe aquele livro que você fala, pô, se eu ler esse livro aqui, eu vou me sentir orgulhoso porque eu passei por esse livro, tipo Moby Dick da vida, umas coisas assim, que todo mundo fala que leu, mas na verdade ninguém leu. Eu gostaria de ser o cara que leu, sabe? Ou pelo menos a maioria dele. Então eu gasto um tempo danado lendo Zafon, eu gasto um tempo lendo livros grandes, assim, livros que vão tomar mais de mês, com certeza, mas eles eu acho que vão acrescentar muito mais à minha vida do que ficar lendo coisinhas pequenas e rasas. Cara, mas esse é um perfil seu. Por exemplo, eu acho legal pessoas que gostam de ler livros curtos, pequenos também. Eu lancei até aqui no meu Instagram uma enquetezinha assim pra ver o que as pessoas gostam de ler e algumas pessoas responderam que gostam de ler coisas curtas também, sabe? Mas tem clássicos no curto. Eu ganhei alguns livros no Natal, aniversário, que eu faço aniversário logo no começo de janeiro, né? E ninguém sabe o que me dá de presente, então eu sempre lanço aquela lista de, pega algum desses aqui e me dá que tá seguro. Nessa, eu pedi, por exemplo, 2 livros que são muito curtinhos. Um se chama Planolândia, que é muito pouco conhecido, mas foi muito bem recomendado, e depois que você descobre ele é um clássico. E o outro, O Curioso Caso de Benjamin Button, que é um conto do Fitzgerald. Eu acho que ele não dá nem 100 páginas, assim, é super pequenininho. Que legal. Só que é um clássico, e o filme entendeu? com o Brad Pitt, bonitinho. Então, né, eu fui porque eu achei o filme, a história do filme fantástica. E o nome do autor por trás, Fitzgerald, cara, não dá pra ser ruim, sabe? Então, por que não ler isso? O Megera Domada também é pequenininho, cara. Pois e é então. clássico, né? O do pescador lá, do Hemingway, como que é o nome do livro? O Velho Mar. O Velho Mar também é um clássico curto, tem muita coisa boa. E falando de hábitos de leitura, eu fiz uma pesquisa também, a enquete. É a oficial de Irmãos.com. É a amostragem mais segura que a gente pode ter dos hábitos de leitura do Brasil, sem dúvida nenhuma, nossos seguidores. Mas nessa pequena amostragem que nós fizemos, fiz algumas perguntas para ter uma noção, né? E eu perguntei se você leu algum livro em 2023. Eu nem perguntei quantos livros leu, só para ter uma noção se leu algum livro. E 78% dos nossos seguidores que responderam
a enquete disseram que sim, claro, pelo menos um livro em 2023. 16% disseram que começaram a ler, mas não terminaram. 5% deu aquela resposta que todo leitor ama ouvir, que é não tive tempo, né, Adri? Porque quando a pessoa fala pra gente assim, nossa, acho impressionante como vocês conseguem ler livro, eu não tenho tempo pra isso, aí parece que a gente não tem nada pra fazer na vida, né? Nossa, eu já falei aqui, que eu me sinto ofendida quando as pessoas falam, nossa, eu queria tanto ler que nem você, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo, E uma pessoa admitiu, um voto apenas admitiu que não gosta de ler. Mas para essas pessoas que não tiveram tempo, na verdade, elas leram muitos posts no WhatsApp, com certeza. E no Instagram também, então, como estavam lendo essa pesquisa. Mas não leu o livro, né? Paulinho, eu não li 2 em janeiro, eu li 3. Eu comecei no ano passado, mas terminei esse ano. Eu reli, na verdade, o Cântico de Natal, um conto de Natal do Dick. Olha aí, ó. Então eu quase acertei quando eu falei 4. Daqui a pouco você lembra do quarto. Vamos lá. Aí a segunda pergunta foi, você pretende ler mais em 2024? 87% disseram que sim, sempre pretendo ler mais. Olha aí, ó, o podcast falando. 11% disse que está de boa. Não, tô de boa com o que eu li e quero manter a mesma média. Um voto disse que acho que li demais no ano passado, quero diminuir. E um voto disse, já falei que eu não gosto? A pessoa sigue falando que não gosta. A pessoa vai até o final respondendo aí. Você pretende ler mais em 2024, tanto que você leu ano passado? Eu pretendo, eu acho que eu li pouco ano passado. Eu realmente quero. Tem um livro que eu tô na metade, então eu não conto ainda que eu li, mas comecei o ano passado também e tô lendo, que é o Perdoar, do Timothy Keller. Mas assim, eu não gosto de fazer meta de leitura. Já falei isso algumas vezes, eu fazia antigamente, mas eu percebi que era muito mais pra inflar meu próprio ego do que outra coisa. Então eu nem anoto os livros que eu vou lendo. Vocês viram aí que eu nem tava lembrando das coisas que eu li. Você nem anota? Eu não. Há uma coisa que eu fiz, e eu nem sei porque eu fiz, mas eu faço já há bastante tempo. Todos os meus livros eu assino, né? Eu ponho meu nome nele. A gente também. A data que começou a ler. Quando eu termino, eu vou embaixo de onde eu assinei e escrevo lido em, e aí eu ponho mês e ano que eu concluí o livro. Só porque, sei lá, daqui 10 anos eu pego o livro, eu sei que eu li, mas quando é que eu li isso mesmo? Eu consigo ter uma referência de quando eu li pra mim mesmo. Mas fica só no próprio livro. Eu nem tenho planilhas mais, não tenho nada. Eu sei que tem uma galera que adora controlar isso no Goodreads ou no Scooby, ou enfim, tem outros lugares. Eu tentei algumas vezes, mas não funciona pra mim. Sabe como eu sei quais livros que eu li no ano? Eu entro lá, irmãos.com/literário. Eu faço isso pra ver uma parte do que eu li, né? Mas assim, eu gostaria de ter uma média de uns 3 por mês, assim, que daria o quê? 12, 36? 40 livros pro ano, assim, eu ficaria bem feliz. Mas como eu não computo, eu não vou saber se eu cheguei nessa meta ou não. Os 19 do Garofalo conta como 19 ou conta como... Pra mim conta porque como eu li só. 16. Não foram 19 livros, era 19? Não, para a gente sempre erra esses números. Era 14, né? Depois virou 15, não era? Não, pra mim eu tô bem de boa, assim, sabe? Tendo a meta de 1 por mês, eu fico bem satisfeito, assim. O literário, sempre falo que o literário me ajudou a ter uma regularidade na leitura de livros e pra mim tô de boa, assim, com um livro por mês e outras mídias que a gente acaba consumindo aí, eu já fico bem satisfeito. A terceira pergunta foi, com que frequência você lê livros? 71% respondeu que regularmente, olha aí, a média brasileira tá alta. O que significa regularmente? Todos os dias? Então, regularmente é assim, com uma boa frequência, né? Não vai ser assim, uma vez por mês. Eu imagino que seja alguém que tá lendo todo dia, né? Uma vez por mês. Que tem o hábito. Tem gente que tem o hábito da leitura. 21% disse só quando eu lembro. Essas respostas foram sugeridas por você, é isso? Sim. Tá. Sim, uma enquete. A gente tem que pensar em 4 respostas só. 6% disse que só nas férias, que acaba lendo. E 2 votos disseram serve gibi. Dependendo. Que era uma das opções também. Depende. Eu sei, foi só uma gracinha da pergunta. Não, eu imagino que seja. Eu nem chamei de histórias em quadrinhos, tá? Eu chamei de gibi pra gente pensar. A turma da Mônica mesmo, lá, os livros. Histórias em quadrinhos. Leituras mais simples. Aí a pergunta clássica que o Ictus Podcast sempre faz pros seus participantes, que prefere livro físico, digital, audiolivro, né? Aí 78% preferem livro físico e preferem, né? Porque no meu caso, tanto faz. Não dá, é isso, né? Mas eu acho que talvez hoje eu prefiro
seria o digital pela praticidade. Mas 78% preferem livro físico, 15% digital, 4% audiolivro e 2 votos disseram que preferem quando vira filme. Foi boa a resposta, fala. A opção foi boa. Foi boa. 2% responderam isso. Última pergunta, qual é o seu motivo principal para ler? 29% respondeu que é crescimento intelectual. Os mesmos 29% crescimento espiritual. Eu ia colocar intelectual / espiritual. A Adri falou, não, mas separa os dois, porque podem ser objetivos diferentes. Vamos lá né? explicar. É que o conhecimento intelectual, ele tem a ver com você quer melhorar na sua profissão, nos seus estudos. São livros técnicos da faculdade, ou são livros que eu quero empreender, sabe? Não, mas isso pode ser um fim profissional. Mas eu gosto de ler e ter o crescimento intelectual, não porque eu preciso para a universidade nem para o meu trabalho, é porque eu quero ter esse conhecimento, né? Então, mas isso também tá eu sei que espiritual é outra coisa, Uhum. mas eu queria ter mais opções, aí a gente dividiu esses dois aqui. 41% mais do que os dois anteriores, né, que eram 29 cada um, 41% entretenimento. E um voto respondeu porque me obrigam. Eu acho difícil responder isso aí, Paulinho. Pra mim é os 3 primeiros juntos. Juntos, sim? Você gosta de crescer intelectual, não, porque, assim, eu espiritual? acho que o espiritual não é necessariamente nos livros cristãos, não. Nos livros evangélicos. Sim, Eu cresço é muito que isso, em qualquer história. É que essa discussão expande muito. Sim. É por isso que eu falei que a pergunta tem que ser o que você mais gosta, o que você prefere. Porque, por exemplo, motivo eu vou principal, ser muito honesta. Eu gostei muito de ter lido livros cristãos, espirituais, que me levaram propositalmente para esse ambiente, entendeu? Eu gostei, mas a minha preferência é por livros de ficção e fantasia. É óbvio. Não que eu não cresça espiritualmente lendo os livros de ficção e fantasia. É mais uma questão de categoria mesmo, de caixinha, sabe? Não, então, mas você escolhe, a minha preferência é a minha escolha. Você lê por causa do entretenimento e isso acontece naturalmente, o crescimento, seja o espiritual, o intelectual? Porque eu acho que a nossa cosmovisão meio que já vai puxando tudo espiritualmente. Tudo que a gente faz, a gente acaba entendendo isso como transcendental na nossa vida, sabe? Então, mas o que te motiva? Essa é a pergunta, não, né? O que me motiva é ter uma leitura prazerosa. Por exemplo, eu voltei a ler Anne de Anvoleia agora, e eu tô me divertindo. Cara, o segundo livro é muito divertido. Eu tô quase terminando ele. É isso, eu preciso É muito retomar. gostoso, Esse é um que a gente pode ler no literário esse ano, viu, Adri? É tão gostoso, porque mostra a rotina dela. Ela virou professora agora. E o paralelo de como era antigamente com hoje. É bem gostoso. As trapalhadas, ela, tem 17 anos agora e ela continua fazendo umas trapalhadas meio que você fica, como pode, Anne, fazendo umas coisas dessas? Aí dentro disso, né, sobre hábitos de leitura, o Gustavo Vinícius perguntou: o que vocês fizeram para ler mais e como fazem para manter? Eu posso responder, né, que eu já respondi aqui. Em parceria com o Clube Ictus, criamos uma série chamada Literário, né, então isso fez eu ler mais. Eu percebi que eu estava lendo menos naquela época e o que eu faço para manter é manter essa parceria. Quanto tempo a gente já tem essa parceria, Paulinho? Antes da pandemia, né? Olha só, em julho de 2024, vamos completar 6 anos. O primeiro literário foi de 24 de julho de 2018, uma confissão de Lev Tolstói. Que é bom. Então, assim, já é uma boa parceria. Faz 6 anos que eu estou lendo pelo menos. Dizem que quando a amizade passa de 5 anos, ela pode ser pra sempre. Eu me considero amigo de vocês, né? Bem antes disso. Começou porque a gente era amigo, eu acho que é isso. Sim. Senão não daria certo. Pior é que eu tenho poucos, hein? Eu sempre falo isso pra vocês, porque não deixar público, né? Vocês são amigos muito queridos. Mas e o que você faz para manter, Tan? Aumentar o seu hábito de leitura e como você faz para manter? Eu vou ter que voltar uns anos aí pra responder isso, porque eu lia pouco, bem pouco. E nem era um grande leitor, assim. Demorou muito na minha vida pra eu gostar de ler, assim, eu terminava um livro e falava, nossa, que leitura sensacional. Agora, quanto tempo demorar pra começar o próximo era muito longe, sabe? Meses. Quando eu migrei do mercado financeiro pro mercado editorial, eu comecei a ler por conta da profissão e acho que foi aí que realmente ganhou esse hábito, pra usar a palavra que vocês usaram agora há pouco. E você migrou antes do Clube Ictus, né? Você estava trabalhando com uma editora. Foi antes, eu migrei em 2014. Eu gostava muito de ler livros pro seminário. Eu não tô contando essa época, tá? Que foi a época que foram me apresentados livros sérios de teologia. Antes era tudo esses livrinhos devocional raso, que eu nunca dei muita atenção. Mas quando eu tinha que ler pra faculdade, do seminário, eu era aquele cara que o professor passava, vai ter que resenhar 2 livros esse semestre, só que eu quero indicar 5 livros
livros, não só 2. Eu comprava os 5 e lia todos. Foi assim, fiquei muito encantado com isso, mas era aquele monotemático, só livros de teologia. Mudava o tema porque um era sistemático, outro era história, sabe? Mas era tudo teologia. Eu já contei em outros carnavais aí como foi essa migração não migração, mas assim, essa ampliação de horizonte aí. Lá para 2014 eu comecei a expandir um pouco esses horizontes. O Ictus surgiu, se eu não me engano, em 2018, como só clube literário, não tinha podcast, nada ainda. Nessa época eu já era um leitor bem voraz, assim. Meio que por causa da profissão, a gente é obrigado a separar parte do nosso dia de trabalho para ler. Então, meio que responde essa pergunta. Agora, o que aconteceu foi que eu entro em férias e continuo lendo. Eu leio coisas que não tem nada a ver com o Ictus, porque virou um hábito, assim, é meio que uma necessidade para mim estar lendo. É estranho não ler, né? Então, tem dias que eu falo, eu não leio todos os dias, tá? Eu leio quase todos os dias. Como todo leitor, a gente tem aquela época que você fala, nossa, eu tô cansado de ler. Eu preciso de, sei lá, uma semana sem ler. Mas o que acontece várias vezes, a Adri falou bem, sempre fui meio avesso a redes sociais. E eu tô cada vez menos, não menos avesso, eu tô consumindo cada vez menos redes sociais. E várias vezes no dia acontece aquela coisa assim, eu vi um episódio, eu vi um filme, eu vi uma série, nossa, o que eu vou fazer agora? Sabe aquele momento que você fala, não sei o que fazer? E eu percebo muito isso quando eu tô fora de casa, porque, sei lá, eu não levei meu Kindle. E aí eu falo, nossa, eu não tenho nada pra fazer agora e eu não tenho um livro, sabe? Aí me dá meio que um desespero, assim, porque eu não tenho um livro pra ocupar esse tempo, eu não tenho nada pra fazer, eu não quero mais ver celular agora. E aí eu não entendo as pessoas. Entendo porque eu já vivi essa época, né? Mas assim, eu acho estranho as pessoas falarem não tenho tempo, porque quando eu tenho esses buraquinhos no dia, eu preciso ter um livro pra consumir ele, sabe? Pra passar o tempo que seja. E aí, enfim, o Ictus tá crescendo, os próprios programas do Ictus estão aumentando a quantidade de programas e tudo. Aí tô falando dos podcasts, né? E isso vai me demandar ler mais. Então, é meio que faz parte do meu trabalho, eu preciso separar um tempo pra isso, a minha necessidade pessoal e essa angústia de o que eu tô fazendo agora que eu não tô lendo. Às vezes eu fico um tempão passando stories, passando reels, e um tempão é engraçado, né? A hora né? que você olha no relógio, passou 40 minutos. Não, então, eu ia contar isso. Ontem eu abri pro Lucas, eu nunca entro nas estatísticas do Instagram, ontem eu entrei. Lucas é meu filho, né? Eu falei, olha filho, vem ver aqui a minha média de... Ele mostra acho que de uma semana, né? A minha média de tempo assistindo reels. A média semanal era 5 minutos. E eu falei, olha só, e foi manchada por hoje, porque hoje tinha um pico, assim, tinha dias que tava zerado. E hoje foi, eu acho que era 15 ou 16, sabe? Falou, Aí ele deu risada. Mas assim, não é uma escolha, é uma troca. Você vai, você prefere ir lá ou prefere cá? E eu me sinto mal quando eu fico muito tempo na rede social, porque eu termino e falo, cara, sei lá, vídeos no YouTube. Eu tô há 40 minutos, pra usar o número que a Adri falou. 40 minutos. O que eu ganhei de produtivo pra mim nesses 40 minutos? Nada, eu nem lembro o que eu vi. Aí eu falo, putz, eu perdi a oportunidade de ter 40 minutos lendo, que seria mais interessante pra minha vida. Além do prazer de ler pelo entretenimento e tal, sabe? Seria melhor pra mim ter lido 40 minutos, em vez de ficar 40 minutos vendo vídeos que não me agregaram nada. Então, essa é a sua percepção, sua leitura. Eu vou fazer só um contraponto e até responder, né? O que fez eu aumentar o meu tempo de leitura. Primeiro eu comecei a fazer pequenas substituições ao longo do dia, sabe? Igual todo mundo, né? Rede social, celular, computador, vídeo, tudo. Então, pequenas substituições, aquela que, inclusive, eu tô nesse make gap de ressaca de livro. Não de ressaca de livro, na verdade, eu estou tendo muito sono. E a gente descobriu por que a gente tava tendo muito sono, né, amor? Morar na Europa faz isso com a gente. E eu não tava conseguindo ler. Que é diminuição de vitamina D, né, gente? Vitamina D baixa, Vitamina D baixa, os dois aqui. Era uma coisa absurda, eu não conseguia ler uma página. Eu deitava na cama pra ler, eu falava pro Paulinho, amor, eu vou ler agora. Mas ele entrava no quarto, eu já tava dormindo faz tempo, sabe? Não, mas então, eu não leio à noite, Dri. Se eu ler não, mas eu sempre gostei. Já dormi. E aí, pra mim, sempre foi essas questões de substituir mesmo o celular fora do quarto e livro dentro do quarto. Então, daí eu li. Então, aí eram essas substituições. É estratégia, né? Estratégias. E também de manhã. Depois do antes do café da manhã, também lia algumas páginas e tal. Depois do almoço, também lia algumas páginas. Então, assim, essas substituições. E o banheiro, pra mim, é clássico. Gente, eu não gosto de levar meu celular pro banheiro. É livro, sabe? Eu não leio no banheiro quase. Apesar de que, assim, banheiro é muito rápido, não tem que ficar enrolando muito no banheiro, não. Mas até quando eu quero dar uma enroladinha, eu levo um livro, alguma coisa assim pra ler.
ler. Então, essas pequenas substituições. Pra mim, diferente do Tam, por exemplo, eu não me sinto mal, por exemplo, vendo vídeos no Reels. Se eu fico, não muito tempo, mas 15 minutos, assim que seja. Porque eu me divirto muito. E sabe aquele momento de que eu tô precisando rir, sabe? Relaxar, assim, né? Que a gente tá com uma carga, assim, de trabalho e estressante. Eu acho que também tem a ver com a pouca luminosidade da época do ano que a gente tá vivendo aqui na Europa agora e tal. Então, assim, eu tô precisando rir. E aí, a minha maior fonte de Reels é o Paulinho. Aí ele manda pra mim os que ele acha mais engraçado. E eu mando pra ele o que eu acho engraçado. E, cara, a gente dá altas risadas. Risada, assim, de escutar gargalhar lá mesmo. da cozinha, sabe? É gargalhada de chorar. E a gente mostra pras crianças, que as crianças gargalham junto também. E isso acaba virando um meme interno na nossa família, sabe? Então Mas a você gente não vira e fala, viciou na Marcelo, coisa, né? já sabe que é um meme interno, sabe? A gente já tem uns memes internos. Então, pra mim, eu não considero que isso isso não me faz mal. Eu não olho pra trás e falo, putz, eu fiquei 15 minutos no Reels, eu podia ter feito agora. Cara, eu me diverti, foi bom, sabe? O problema é o excesso, né? Você passar... A gente coloca muita culpa na tecnologia, no celular, mas se você voltar 20 anos no passado, quando ainda não existia celular, existiam outros ladrões de tempo, né? Sim. Era a TV aberta. No jornal, eu ficava horas jornal, fazendo né? A gente Cruzadinha pega no jornal, os filmes antigos, os pais não estavam no celular, os pais estavam no jornal, estavam lendo revista. Na novela. Estavam fazendo outras coisas que não davam atenção pros filhos e que não liam e tal. Então, assim, é porque a gente sempre vai buscar alguma coisa pra passar o nosso tempo, né? Pra estar lá. E se deixar, vai ser a coisa mais fácil de consumir, né? A coisa mais fácil de digerir. O fast food. E o livro, geralmente, é algo um pouquinho mais denso, né? Uma comida que exige um pouquinho mais de atenção. Sim, a hora que você entra na história, aí pronto. Mas pra mim, o que rouba mais meu tempo, gente, eu confesso, são os jogos. Eu gosto muito de jogar. Jogo no celular? Qualquer lugar, no videogame, no celular, eu gosto muito, sabe? Gosto. Mas porque o jogo me deixa acordada e me desperta, sabe? Então, assim, eu não gosto, assim, de ficar lutando com o meu sono. Acho que quando eu luto com o meu sono é a pior coisa que tem. Aí, se eu jogo uma bobeirinha, sabe? Eu começo a jogar um Among Us, por exemplo. E Among Us tá tão legal. Agora, nossa, quando o Among Us foi inventado, ele não era tão legal. Porque tinha um monte de criança que quando não era impostora saía, sabe? E agora tá muito legal. Então, eu fico assim, a hora que eu olho, eu falo, caramba, já faz meia hora que eu tô jogando Among Us, celular sabe? mesmo? No celular. É legal. Gente, olha aí quem quiser jogar Among Us comigo. Eu tenho 3 jogos no meu celular, Dri. Quer chutar? Não, eu tenho poucos jogos no meu celular. Angry Birds, não, sim. olha aqui, ó. É Among Us, Pokémon Go, Word Sort Puzzle, Mega Jogos, porque é uma delícia jogar truco, cacheta, e um Melon Maker, que é divertido também. Meus 3 jogos são xadrez, Sudoku e 2048. Aí, e eu o jogo Sudoku quase é legal nunca. também. Cara, mas o Melon Maker é legal, é legal. Eu não A tenho nenhum jogabilidade jogo dele no é celular. boa. E eu falo pro Paulinho, amor, vamos jogar Among Us comigo? Vamos jogar. Ele nunca quis Eu jogar. nunca joguei, nunca vi uma tela do Among Us. Nossa, é legal. Tá, vamos voltar pro Mas literário? enfim, aí isso me desperta, entendeu? Falando desse negócio de estratégia, Adri, que você falou, deixar o celular longe, ter um livro perto e tal. Acho que é recente, menos de um ano. Eu criei uma estratégia pra eu não me auto-sabotar nesse negócio de querer ficar lendo. Eu percebi que várias vezes eu tava lendo outros livros em prioridade a ler a Bíblia. Porque é mais legal, eu não ser bem honesto. E aí eu criei uma regra pra mim mesmo, que é eu não posso ler nada enquanto eu não tiver lido a Bíblia no dia. Isso faz com que eu leia a Bíblia de manhã. Legal. Legal. Assim, e aí depende do dia. Aliás, hoje eu nem li nada, nem a Bíblia ainda. Mas ontem, por exemplo, eu li um capítulo. Tá em tempo. Tá em tempo. É que pra quem tá ouvindo aí, hoje meu pai passou por uma cirurgia, eu acordei tenso e tudo, enfim. Mas assim, ontem eu li um capítulo da Bíblia. Tem dia que eu leio 4, 5. Eu não tenho muito... Apesar da gente ter um cronograma de leitura no Discord do Ictus, eu não sigo ele a risco aqui. Que vergonha, né? Eu faço a minha própria leitura bíblica. Eu sigo a ordem que tá lá, mas não no dia a dia. Vocês entenderam? Mas funcionou muito bem. Porque eu percebo que quando eu paro de ler a Bíblia, eu me torno um ser humano pior. Bem pior. Muito rápido. E aí, assim, eu já cansei de... Nem sei quantas vezes eu já orei e falei, Deus, por que eu parei a Bíblia? Porque depois que eu retomo e leio 1 ou 2 dias, eu falo, nossa, isso me fez tão mal ficar longe do Senhor, sabe? Por que eu parei? E assim, passava 2, 3 meses, eu tinha parado de novo. Aí eu falei, não, já que eu não consigo ficar sem ler, eu só vou poder ler, é meio que como um prêmio, sabe? Destravou a fase, assim, eu só vou poder ler no dia se eu tiver lido pelo menos um capítulo da Bíblia. E aí eu leio bem,
bem concentrado, faço minha oração e tudo mais. E aí, beleza, hoje eu posso ler. Tem um pregador que dizia que a cada página de um livro tinha que ler 5 páginas da Bíblia, uma coisa assim, né? Aí Não, gente, tudo quando é regrinha Sem e contar, pressão, isso me eu cansa. sempre pensava sabe? assim, vocês já viram a quantidade de palavras que tem numa página da Bíblia e numa página Eu de um nem sei livro? mais página, porque eu leio tudo no Kindle da Bíblia, né? Então, hoje nem funciona mais. Não, o negócio é o seguinte, que qualquer coisa que te pressione, eu acho que isso não é legal. Agora, que te impulsiona, aí isso sim. Ó, o Rodolfo Linhares, oficial, perguntou pra gente: o que vocês fazem ao perceber que estão se dispersando muito na leitura? Quando a mente tá viajando. Paro de ler. Quando você tem que reiniciar o mesmo parágrafo várias vezes. Paro de ler, né? A cabeça não tá boa pra ler agora. Eu paro de ler também e vou fazer outra coisa. Ou vou jogar um Art Search Puzzle. Pra conectar a Art mente. Search Puzzle. O Léo aqui no chat comentou: levanto, pego um café e volto. Gente, pode ó, ser. eu confesso que dificilmente, às vezes eu fico nessa, nossa, eu acho que eu tenho TDAH. Às vezes eu acho que eu não tenho. Eu tenho, eu não tenho. Mas esse tipo de coisa raramente acontece comigo, viu? De verdade. É muito mais fácil eu, quando eu começar a viajar, eu fechar e não voltar mais, eu voltar outro dia. Ou eu seguir lendo sem parar, sabe? Sem me dispersar. Pegando um gancho que essa pergunta traz, eu acho interessante pensar o seguinte. Se você é uma pessoa de metas, no sentido de que, eu preciso ler tantas páginas por dia, eu preciso, de novo, indo contra aquilo que a gente mesmo prega lá no Discord. Eu tenho que seguir o cronograma de leitura e hoje é o dia desse capítulo, sabe? Esse tipo de coisa. Vai acontecer isso. Vai ter dia que você não vai estar com a cabeça pra ler aquilo e, assim, você vai se sabotar. Você Exato. vai ler por ler e vai chegar ler no sem fim ler, né? E não leu, na verdade. Não leu. Você só juntou palavras ali, mas não leu. E só pra dar um cheque, sabe? Eu fazia isso e cortei da minha vida. E até por isso que eu falei, não posso ter meta de leitura de tantos livros. Eu só vou lendo. Por quê? Porque eu já exato. criei o hábito. Eu sei que eu não corro o risco de não ler nada. Porque já faz parte de mim isso. Uhum. E eu acho que pra quem não tem esse hábito, talvez isso seja uma coisa boa até criar esse hábito. Mesmo ler forçado, um pouco desconcentrado e tal. Ou paro agora, mas retomo daqui meia hora, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas se você já é uma pessoa que ler faz parte da sua rotina, faz parte do seu ser, eu, pelo menos, tirar essas amarras fez só bem pra mim. Uma amarra que eu tirei bem recente, de vez em quando eu ainda caio nesse erro, é ler mais de um livro ao mesmo tempo. A menos que seja, sei lá, um livro de teologia e um livro de história. Aí são coisas Acho diferentes. que tem uma pergunta parecida com Tem essa, uma pergunta né, amor? sobre então isso. vamos eu acho que guardar pra lá. mas já pode seguir, encaixar pode já, seguir. porque eu lembrei que é outra pergunta que vocês fazem no Clube Ictus também, né? No Ictus Podcast também, né? Ler mais de um livro ao mesmo tempo ou não. O Fernando Roberto perguntou: vocês preferem um livro de cada vez ou 2 ou 3 ao mesmo tempo? Então. Eu sou um cara monotarefa. 2 livros com histórias não funciona pra mim. Então, assim, várias vezes, e as concessões que eu faço é por causa do literário, porque a gente tem data pra gravar. Aí eu paro um outro livro que eu tô lendo no meio Mas da aí você história. para? Ai, Eu tá, paro, tá. porque eu não consigo. Eu não funciono com 2. E eu me sentia mal com isso. Falei, que não é possível que eu consigo, sabe? Porque não é possível que eu não consiga. Mas aí eu Não, mas percebi isso é que uma eu coisa pessoal aproveito. sua, né? Eu sou monotarefa pra tudo, até pra ler. Não, Eu porque também pra sou. mim, Eu eu também gosto. prefiro, porque assim, se eu vou ter o tempo de leitura, eu quero continuar aquela aventura que eu tô nela, né? Pra que então. eu vou pegar outro? Isso. E aí a exceção à regra é pegar um livro de devocional, que aí não tem nada a ver, sabe? Aí é quase outra coisa. Não, então, era isso que eu ia falar. Por exemplo, quando a gente tava lendo o livro da Jacira, O Estigma da Cor, eu junto tava lendo Harry Potter, sabe? Aí é bem. Aí eu vou, E de boa. aí eu vou começar a ler o Príncipe Caspian agora. Então eu vou parar o Ano de Alvoleia, sabe? Todos Porque nós daí vamos, os né, dois gente? são fantasia, sabe? Inclusive, tá? Então aí eu pego um livro de devocional, um livro de crescimento cristão. Aí eu ganhei um livro de assassinato no Porto, lá de Portugal, da Quinta, o Assassinato da Quinta, que eu ganhei de presente, inclusive da Elo e o Matheus Soares, olha só, muito fofo. Aí eu comecei a ler o livro, daí eu tava lendo esse livro e tava lendo o da Anne. Aí como são 2 ficções e 2 histórias, daí eu falei, não, aí isso me confunde. Mas, por exemplo, se eu tô lendo um Henry Noe, um Timothy Keller, aí eu leio fantasia junto, sabe? Mas Pra eu mim acho que isso- nem pra é mim pelo isso fato de boa, confundir, sabe? viu, Dri? É pelo fato de que eu não aproveito a história. Nenhuma das duas. Assim, aproveito, mas eu não aproveito tudo que eu tinha pra aproveitar, porque eu não tô concentrado só naquela história, sabe? Ah, não, pra mim isso é o contrário, até me ajuda a concentrar melhor. Então.
Eu gosto de terminar um capítulo e pensar, puxa, nossa, sabe, gastar 15 minutos sem ler, só pensando naquilo, nos desdobramentos da vida, o que isso traz pra mim. Então, Nossa, mas, sabe? por exemplo, esse tipo de livro eu não gosto de ler antes de dormir. Pra mim, antes de dormir tem que ser fantasia ficção, entendeu? Mas eu faço isso com fantasia, Adri. O Sol é pra Todos era muito isso, assim, às vezes eu terminava um capítulo e eu não, assim, eu queria ler mais, mas eu não li o próximo capítulo, porque eu sei que ele ia abrir a vida de um outro personagem, ou ele abriu uma coisa nova na história, só que aquela parte que eu li era tão importante, eu me fazia pensar em tantas coisas da minha própria vida, que eu preferia fechar o livro. Eu fiz isso várias vezes em ônibus e avião aí nas minhas férias. Fechava o livro e ficava uns 10, 15 minutos contemplando a leitura, meditando sobre aquilo, sabe? Aproveitando. Se eu tiver 2 histórias, eu não faço isso com nenhuma. E aí eu perco a leitura. Eu fiz isso com o do Velho e o Mar. Eu comecei a ler à noite antes de dormir, só que ele me fazia pensar tanto na vida que eu falei, não, muda. Sai da noite e vai pra tarde. E não é bom. Eu acho que, voltando àquela pergunta de eu leio pelo entretenimento, dado que eu sou um cara, assim, introspectivo e que consigo ficar ruminando tudo isso, é um misto do entretenimento, porque eu gosto muito de fazer essa parte de parar e pensar nas coisas. Os livros me fazem pensar muito em quem eu sou, em como eu deveria ser com as pessoas e tudo mais. Então é um crescimento. E eu faço a leitura porque eu sei que vai me promover esse crescimento. Mas é também pelo lazer da coisa. Enfim. Que vai te esticar de alguma maneira, né? Isso. Aquela palavra que a gente gostou do Mark. Isso. E a gente usa sempre aqui, livros que nos esticam. E a MabD96 fez outra pergunta que eu acho que sempre tá no Ictus Podcast também, que é abandonar um livro mais ou menos ou ler até o final? Já abandonei, né? Hein? Você acabou de falar do Zafon. Sombra do Vento, mas chamar o Zafon de mais ou menos, né? Não, já abandonei alguns, eu falei. E ó, teve um que eu quis muito abandonar, mas não podia porque era pra gravação literária, esse é o problema. Esse é o problema. Tem uns que a gente fala assim, nossa, né? Vou ter que ler até o final. Teve alguns que eu por causa quis do compromisso. desistir, aí no final eu falei, acho que no final até gostei. Então, tem essa também, né? Pra mim o que me prende é o literário, mas eu já abandonei outros livros também que eu comecei e eu falei, não era o que eu esperava, não vou continuar não. Porque se você não tem aquela responsabilidade, obrigação de ler o livro, pra quê? Né? Você não tá curtindo, tá sendo uma experiência legal, cai fora, né? Eu abandono alguns, mas não gosto de abandonar. O que acontece é que como eu tava meio chato, ou sei lá o que, ou alguma coisa surgiu, e entrou outro livro na frente. E tem aí, isso, é isso também. Como eu leio um por vez, ficou. Mas não que eu falei decididamente, assim, não vou mais ler, esse sabe? eu não volto mais, né? Na minha cabeça sempre tá, ele está ali naquela página, tem um marcador, vou voltar. Um dia eu volto. Então. Você fica com aquele parênteses aberto na sua vida, né, cara? E várias vezes que eu voltei, eu tive que voltar pro início do livro, que eu já nem lembrava nada. Mas é mais ou menos, então, se eu abandono ou não. Eu não gosto da ideia de abandonar, mas acontece. Teve um livro que eu parei de ler, porque eu acho que ele não estava me fazendo bem para aquela época, sabe? Mas são os contos do Edgar Allan Poe. Eu queria muito ler. É de terror, né? É de terror. Eu queria ler pra ver como que era a pegada. Mas eu li uma história de um gato preto, gente, que aquilo... Até hoje eu penso no gato preto. Viu? Porque o livro é bom. Até hoje faz você pensar. Gente, mas é muito chocante. E ele é meio espiritual, é meio... Nossa vida, é muito terror. Daí eu falei, não, calma, eu acho que eu não quero voltar a ler Edgar Allan Poe agora tão cedo. E eu não terminei de ler outros contos. São vários contos curtos que eu falei, uau, chega. Eu criei uma meta nova agora, Audrey. Eu tenho poucas, né? Mas é uma meta de que em outubro eu leio um livro de terror. Aproveitar o mês das bruxas, né? Aí, o Halloween. Esse foi o primeiro ano, ano passado, né? Foi a primeira vez que eu fiz isso com o Drácula e é um livrão enorme, assim, bem gordo. Foi sensacional e eu levei realmente o mês inteiro pra ler. A gente tinha lido um de terror já, que é o Médico e o Monstro, né? Então eu nem lembro se foi em outubro, mas eu falei, eu vou... Já que eu, assim, é um tema que eu não gosto de ler muito, assim, só ficar lendo isso, mas eu gosto que ele faça parte da minha vida. Então vamos eleger um mês no ano pra ler isso aí. E falei, por que não outubro, né? E já tenho o meu livro de outubro. Não sei se vocês vão querer ir nele ou não. A Renata já me deu de aniversário. Deve ser Frankenstein, né? A lógica. O Drácula era o último que faltava dessa trilogia clássica. Você já leu Frankenstein? Frankenstein já li, o Drácula e o Médico e o Monstro. Normalmente tem até edições com os 3 juntos e tal. Eu vou ler o It, do Stephen King, que esse é gordo, viu? Não sei se vocês vão querer entrar, mas eu vou ler em outubro.
It. Tô com medo da gente fazer muita promessa aqui. Não precisa fazer, só fica na cabeça aí. O livro que eu falei do Edgar Allan Poe é Contos de Terror, de Mistério e de Morte. O Médico Monstro a gente leu em agosto de 2021, não foi Olha aí, outubro. passou perto, ó. Ó, agora uma pergunta pro Tan e pra Dri, porque eu não me encaixo nessa resposta, eu fico fora. Por que, amor? Porque assim, que dica vocês dão pra reter o máximo de detalhes? É incrível como vocês lembram de tudo. A Dri lembra dos detalhes que eu vou te contar. Não, e você vocês também, tá? sabem por que eu lembro. Por quê? Porque eu vivo a história como se ela realmente acontecesse aqui do meu lado, sabe? Como se eu mas tivesse isso não ligando... quer dizer que você vai decorar os nomes de todo Não, mundo que tá em mas volta. é porque, por exemplo, a gente tava lendo da Agatha Christie. Aí eu imaginei o trem, os dois lá dentro do trem, e aí os dois chegando em casa. Pra mim é tipo um filme que tá passando na minha cabeça. E eu coloco os nomes das pessoas, personalidades e rosto. E aquilo pra mim, eu tava vendo isso tudo acontecer, entendeu? Então por isso que eu lembro muito dos detalhes. É como se eu estivesse revisitando um filme que eu li, sabe? Então, aí por isso que eu acabo me pegando muitos detalhes e decorando. A minha resposta é um mix de coisas. Acho que passa muito do que a Adri falou. Eu sou muito visual, assim. Visual, eu me coloco dentro da história. Outra característica que eu tenho, que já falamos várias vezes aí, é que todo nome de personagem eu circulo. Isso me ajuda a achar quem é o personagem, porque às vezes ele aparece de novo muito lá na frente. Eu falo, esse cara já apareceu, eu volto no livro. E visualmente, no papel, assim, eu consigo achar rapidamente onde tá falando de personagens e releio a apresentação dele. Minhas margens são muito cheias de notas o tempo todo. Eu gosto de uma frase, eu grifo. Acontece alguma cena, algum personagem fala alguma coisa que me faz pensar alguma outra coisa, eu anoto esse pensamento na margem. Então não é só ler, sabe? É o escrever. E passa também muito no que eu falei agora há pouco, de acabar um capítulo, parar e pensar nele. Revisitar o capítulo, né? Mas ainda assim, eu acho que eu retenho menos do que eu deveria, sabia? Eu não acho que eu guardo tanta informação. Principalmente se passa, sei lá, um ano que eu li, eu esqueço muito fácil. Nesse sentido, gravar o podcast ajuda muito, porque eu ouço o podcast de novo e o livro volta na cabeça. Tem muita coisa que me chamou a atenção por algum motivo ou outro, e às vezes na gravação do podcast eu descubro que só eu notei aquilo, sabe? Então, assim, vai depender muito de como a gente se conecta com aquele momento, com aquela história, né? Com aquele detalhe, como que ele te chamou a atenção, o que fez você ficar pensando nisso depois, né? E não necessariamente a gente precisa reter tudo. Às vezes a gente só precisa viver uma boa aventura e pronto, né? E o que ficar vai servir pra alguma coisa, o que não ficar valeu o momento, né? Valeu muito. Como filme, como série que a gente assiste, a gente não precisa lembrar de todos os detalhes, lembrar de todas as grandes falas que tem naquela obra. Simplesmente a experiência de você ter vivido aquilo já valeu, né? Já foi um momento que você curtiu, que você viveu e vale a pena. Tipo, eu acho sensacional autores falar, como diz o fulano de tal no livro tal, e mandar a frase. Eu fico pensando, se eu fosse escrever um artigo, por mais que eu tivesse lido aquele livro, eu nunca ia lembrar que aquele livro falou disso, ou ainda mais da frase pronta, sabe? Mas aí, nesse caso, a pessoa tá fazendo uma pesquisa para escrever aquele texto, ele vai procurar livros que estão falando daquele tema. Não é necessariamente ele tá lembrando daquilo enquanto ele está escrevendo, né? Tá dentro da pesquisa dele. Mas, ó, pra mim, nome de pessoas é muito importante, sabe? Muito. O que eu grifei e eu fiz anotação foi o do Dostoiévski, porque ali era sacanagem. Porque os nomes eram em russo e tinha apelido em russo, que a mesma pessoa tinha dois nomes diferentes. Daí eu comecei a fazer uma árvore genealógica mesmo, assim, pra poder tentar entender. Mas diz aí como chama o protagonista, Adri. Ufa, pera que... Cara, russo, velho. Faz tempo também. Nunca mais esqueci. Você lembra como é que é? É o Raskolnikov. Raskolnikov. Isso mesmo. A hora que fala, eu toco o sininho, é verdade, né? Então. Mas, é muito difícil, velho, o nome. Não, e aí, esse daí eu tive bastante dificuldade, tanto que agora teve dificuldade. Mas, por exemplo, se eu tô lendo um livro e aparece o nome de uma pessoa, eu falo, opa, esse aqui, eu lembro que eu já vi dele. E eu sempre falo o nome da pessoa em voz alta também. Então eu tô lendo lá, George, sabe? Eu lendo em voz alta, sabe? E tem vezes que é da minha tradução, assim, a forma como eu tô lendo mesmo, sabe? E a Marina, acho que fala que leu uma vez e leu Legolas, Gandalf, sabe? Então, Gimli. É normal, então do jeito que entra, né? E fica. É isso aí. Eu também fiz uma última pergunta que eu acho que valeria a pena a gente mencionar aqui e ouvir de cada um. Qual seria? A gente perguntou, qual é o livro que você acha que todo mundo deveria ler? Quando alguém perguntar pra você que livro você acha que todas as pessoas deveriam ler, o que Não vale você... a Bíblia, né?
Que não vale a Bíblia, Tá bom. Até coloquei aí embaixo, não vale a Bíblia, tava na pergunta lá. E eu vou ler algumas dos que os nossos ouvintes disseram, porque é bem interessante pensar assim, né? Se alguém faz essa pergunta, indique um livro só que você acha que todo mundo deveria ler. É que Qual depende, depende do perfil, né? Eu sempre pergunto, você já leu? Alguma vez na mas vida? Qual a sua independente frequência disso. de ler? Não, então. acho que tem que ser independente disso. Um livro que você acha que todo mundo deveria ler. Eu tenho isso bate-pronto. Você tem de bate-pronto? E talvez a pessoa não esteja pronta para ler esse livro. Não esteja preparado. Então ela tem que se preparar pra chegar como nele. leitor para chegar lá e estar pronta para esse livro. Mas ela tem que chegar. Teve gente que roubou aqui na resposta. Paulo de Castro, por exemplo, respondeu qualquer um do Tim Keller. Isso é roubar. Roubou, Paulo. Mas, a Dani Paroli respondeu Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Você pensar, Boa escolha. por que, né? A pobre da baleia. Todo mundo deveria ler esse livro. Acabou de entrar em domínio público, tá saindo em versão atrás de versão sensacional, assim, E edição, com capas né? lindas, que eu digo, né? com capa, com Eu ilustração, vi com isso isso, com também. aquilo. E eu tô me segurando muito pra não comprar, porque eu já tenho e minha biblioteca tá grande demais pra ficar tendo mais livros repetidos do que ela já tem. Olha, esse que é a Izzy Rocha Gel. Que difícil falar isso tudo junto. Izzy Rocha Gel recomendou A Biblioteca dos Sonhos Secretos de Michiko Aoyama. Já ouviu falar desse livro? Nunca ouvi. Então, é um Eu livro também que nunca todo ouvi mundo falar. deve ler. E a gente deveria ler também. Olha aí. Não tava nem na minha fila, agora tá, olha só. Morro dos Ventos Uivantes. Ai, Emily Brontë, que linda! Já engata um Jane Eyre aí da Charlotte Brontë, por favor. Teve outro aqui, qualquer um do Tim Keller. Mais um. Irmãos Karamazov. O Eliezer Freitas respondeu. Irmãos Karamazov, do Dostoiévski também. A gente leu, fez até diário de leitura dele lá no Ictus. Você acha que todo mundo deveria ler? Livraço, mas eu fiquei muito decepcionado no final. Ah, é? O final decepciona? Porque ele não acaba. Não acaba. E o Dostoiévski morreu antes de terminar. Então, porque assim, ele fica a história inteira preparando um gancho pro livro, e aí, quando chega no fim, você fala, tá, e aí? Tudo aquilo que ele me preparou pra ler, sabe? Não tem. Aí eu fui caramba. pesquisar, e aí eu descobri que o Dostoiévski planejava um volume 2, que ele nunca escreveu porque ele morreu. gente. Isso Mas, sim, o Crime e não fazia Castigo ideia. tem começo, meio e fim, gente. O livro é fantástico, mas foi muito decepcionante pra mim isso. Mas não fecha um ciclo, pelo menos? Não, ele fecha a história, ele não deixa aberta a história. Mas bom. é mais ou menos assim. Ele conta a história e ele fala, eu vou contar pra vocês o que vai acontecer 20 anos depois. Era alguma coisa por aí. E aí ele vai contando todos os desenrolar da história, mas várias vezes no livro ele fica dando indícios de que ele vai voltar pra contar sobre o que aconteceu com esses mesmos personagens bem lá na frente. Entendi. Tá. E não tem esse bem lá na frente. Aí Fica ele acaba algumas aquela pontas, primeira né? parte e acabou. Tá, Aí eu fiquei entendi. muito frustrado com isso, de verdade. Mas o livro como um todo é muito bom, tá? É muito bom mesmo. Legal. A Raíssa de Souza falou Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Gente, Boa. esse daí. A Jun Martins, A Biblioteca da Meia-Noite. Fernando Roberto, As Crônicas de Nárnia, que também é roubar no jogo, né? Porque são vários. Que são vários aí. Mas é roubar menos do que qualquer um do Keller, né? A Mab D96 falou As Crônicas de Nárnia também. Olha aí, Crônicas de Nárnia. É que tem volume único, vai. É verdade. A N. Castichini, a Natália Prete, nossa amiga, falou O Senhor dos Anéis. Não podia Olha ser aí, diferente, claro, né? ela é fãzão. E por que o Senhor dos Anéis não é roubar, que tem 3? Não, então, tudo bem. A gente já tá aceitando. Aí tem aqui 1984, Revolução dos Bichos, Evangelho Nossa, Revolução dos Maltrapilho, Bichos. É Ego pra passar Transformado. A Nathalie Felari falou Ender's Game, o jogo do Exterminador. Que daí a gente já Gente. pode puxar pro próximo tema, que foi a pergunta que a Adri fez Ai, que eu queria ter no feito. Instagram dela. Porque o Ender's Game a gente só viu o filme. E o filme Gente, o é filme. um Esse cocôzão. é o da sabe? Katniss, é isso? Não. Esse é os Jogos Vorazes. O Ender's Game, a gente só não parou no meio, porque a gente tava com as crianças e a gente que tem que tinha ensinar o Harrison resiliência Ford, pros meninos. né? E tinha o Harrison... É do Harrison Ford, não é? Jogos Vorazes não é da Não, Katniss não. Everdeen? Os Jogos é. Vorazes a gente tá falando de Ender's Game, é outro. Jogos Jogo- Vorazes é Hunger. Você tá tá bom. confundindo com Hunger Games. Porque a Adri perguntou, qual foi a pergunta que você fez, Adri, no seu Eu Instagram? perguntei que livro que você leu, que teve uma ótima adaptação pra virar uma série ou um filme, e também ao contrário, que livro você leu que ficou
péssimo como uma série ou como um filme. E, como ótima adaptação, a grande maioria das respostas foi Senhor dos Anéis. Sim. Todo mundo, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, ficou muito bom Senhor dos Anéis. Teve gente que falou que a nova série do Percy Jackson tá indo bem, apesar mas de daí, que né? Tá, a gente enfim. Não falou do gente- Hobbit? Poxa, aquele filme tão perfeito. Não, do Hobbit falaram ao contrário, que não foi uma boa adaptação, que inventaram e perderam a mão. E outros que falaram que muito mal foi, por exemplo, o Crepúsculo, a minha amiga daqui da Espanha, inclusive, ela falou que o livro é muito, muito melhor, infinitamente melhor, que a adaptação foi muito ruim. E Ender's Game, com certeza, né? Se o livro é bom e a gente viu aquele filme, pelo amor. Sim. Vou trazer um brasileiro aí só porque não deve ter aparecido nas respostas e me lembrei dele. Os dois são fantásticos. O Carandiru. Eu acho que o filme chama Estação Carandiru e o livro Carandiru ou vice-versa. É o contrário, Mas- é o contrário. É do Drauzio esses Varela, dois- né? É muito bom. O livro é muito bom, o filme também é muito bom. Ó, Duna, o pessoal falou que tá muito bem adaptado. Posso falar que Duna foi um livro que eu abandonei? Olha aí! Olha aí, eu A Adri queria tá ler, nessa a vida cara. inteira aí, desde que viu o filme. Vou ler Duna, vou ler Duna, vou ler... Eu queria ler Duna, Eu mas já eu não faço desanimei. questão, não. É. Então, mas o pessoal falou que o filme foi muito bem adaptado. Outro que o pessoal falou muito bem adaptado foi o próprio Jogos Vorazes, de que foi muito bem adaptado. Crônicas de Nárnia, teve aí gente que falou que foi bem adaptado, teve gente que falou que não. Talvez o primeiro. Bússola de Ouro foi muito mal adaptado. Tanto que não O teve livro continuação. é muito legal. Eragon é outro que... Gente, o Eragon eu gostei do filme. Eu fiquei com uma peninha tão grande de não ter continuação, sabe? Nem Mas vi, eu nem gostei vi esse aí. bastante. Foi outra série de filmes cancelada, né? Eragon e Bússola de E Ouro. Bússola de Ouro. Era pra ser Mas uma diz série. que os livros aí, ó, livros bons pra galera juvenil aí, pra ter no Ictus, viu? Só fala super bem, tanto do Eragon, eu toparia ler Eragon ou Bússola de Ouro. Ah, e teve gente que falou que Orgulho e Preconceito ficou uma ótima adaptação, tem que deixar aqui claro, né? Quem falou Vale também se o filme e o livro são ruins igual? É a opinião da Adri, no caso. Eu achei ruim os dois. A adaptação Me foi irritou. muito boa, né? Ruim igual o livro. A adaptação foi à altura, né? A adaptação. Não, eu gostei do livro, o pior que eu gostei. Mas vamos voltar então pra pergunta anterior, né? Que a gente passou por ela. Tan, qual é o livro que você acha que todo mundo deveria ler? Crime e Castigo do Dostoiévski. Dostoiévski, pois é. Você também, Andrei? Não, mas eu Ah, concordo tá. com ele. Por isso que eu tava falando, não, ele. A hora que indicou o Karamazov, eu falei, não, gente, às vezes o crime e castigo. Porque o crime e castigo, ele tem várias camadas, né, cara? Eu lembro que a parte dele sofrendo... Mas não dá pra começar por ele, não. Você vai perder Não, seu não tempo, dá, você não vai não se dá. concentrar e tudo. E não pensa que a gente tá falando, oh, aqueles livros eruditos, aqueles... Não, mas eu não Acho achei que não, ele não é. difícil. O livro é Eu fácil achei... de ler. E ele tem uma leitura que flui, porque Isso. conta a história do cotidiano de um cara, que ele entra. Aí tem ele, o problema do aluguel dele, o quarto. Você sente o fedor do quarto dele, porque é muito bagunçado. Então De você lembra Pittsburgh dele. lá. Que ele tem que pagar o aluguel, né? E ganha muito pouco dinheiro e tal. Agora que eu tô lembrando, eu acho que a gente já respondeu essa pergunta no caixinha de perguntas. É aquele livro que a gente levaria pro fim do mundo, lembra? Ilha Deserta. Eu falei Harry Potter e Senhor dos Anéis. Mas seria o livro que todo mundo deveria ler também? Não, então, aí é complicado, porque, por exemplo, pra mim, Jane Eyre tem um espaço muito, muito grande no meu coração. Pra pessoas que gostam de ler, porque Jane Eyre, pra mim, é uma boa história. Você falou Ele do Vem me na Minha ensinou já, tá? muito também, sabe? Ele me É ensinou envolvente, bastante. é bem contada. E ele é faz a gente triste, pensar, você sofre com ele, você entende que a personagem cresceu muito ao longo do livro e você entende que ela amadureceu. Não é porque ela mudou porque as coisas ficaram melhores pra ela, sabe? Porque a vida é assim, tem hora que aparece uma coisa boa aqui, tem horas que aparece uma coisa ruim, tem horas que aparece uma coisa muito ruim e o tanto que isso vai transformar no seu coração. E até as histórias que envolvem perdão, cara, nesse livro, e os plot twists que você fica, meu Deus, que é isso, sabe? O que aconteceu? Pra mim, caramba, eu gostei muito, mas eu não sei se eu indicaria assim, você tem que ler isso. Pra quem tá começando a ler, né? Porque ele é grande, o livro é muito grande. A pergunta é independente Ele é assustador, da né? fase da Ele- pessoa, né? A pessoa deveria ler em algum momento da vida esse livro. Sim, em algum momento. Mas Crônicas de Nárnia, eu gosto de indicar bastante. Pra ser coerente com um dos últimos literários que a gente leu, não é o único livro que eu acho que todo mundo deveria ler, mas esse livro eu acho que todo mundo deveria ler, porque a gente precisa acabar de vez com essa situação. A trilogia cósmica, não tô brincando. Tem que acabar com a trilogia cósmica, não. Acabar de vez com isso, tem que extinguir no mundo esse mal, que é o racismo. E como eu disse, o Estigma da Cor da Jacira, eu acho que todo mundo deveria ler. E já aproveito citar ele aqui pra fazer o protesto, porque Olha, isso é verdade, esse livro esse é bom. esse livro misteriosamente sumiu do Pilgrim. Não está mais lá disponível. Ah, é?
Não está. Quem e a sumiu gente falou do tanto Pilgrim no nosso fui eu. podcast. A gente também sumiu, tá? Então, fica aí a indignação de saber por que um livro como esse desaparece de uma biblioteca digital. Mas quem quiser ler e não conseguiu comprar, tem no Kindle Unlimited. Tem no Kindle, tem impresso e tal. Não vai ser isso que vai impedir as pessoas de lerem, mas fica aí lançada a questão. É isso. É isso aí. Não é nem uma denúncia, é uma observação. O que a gente notou. A gente notou que isso aconteceu. Eu sei que era pra falar só um, né? Mas tem um livro que mudou muito a minha vida também, minha visão, e vira e volta, passa na minha cabeça ele, que foi o John Bunyan, no Peregrino. Porque eu sempre lembro da nossa história de vida, né? Do Peregrino. Agora eu fico, agora eu tô aqui no Lamaçal, né? Do desespero. Não, agora eu tô carregando uma carga muito gigante, eu tenho que tirar essa carga minha, eu vou pedir ajuda pro outro. Aí, de repente, acontece uma coisa desesperadora com o meu outro parceiro. Eu falo, meu Deus, podia ter sido eu, mas não foi, e por que não foi, sabe? Então, assim, é um livro que, uau, é pesado, viu? Ele tem até revistinha aí, ó, coloridinha, mas ele é pesado, é um livro pesado de ler, mas ele é transformador. Sabe uma coisa que me deixa mega feliz? Na lista dos livros vitais aí, que as pessoas responderam na enquete, a maioria esmagadora a gente já tem no literário, né? Sim, olha aí. Isso Estamos passando pelos né? clássicos, né, gente? A gente tá garantindo a leitura dos clássicos aí. Mas é isso, gente. Eu acho que deu pra responder a maioria das perguntas. Não dá pra gente passar o dia todo aqui, infelizmente. Mas a gente quer agradecer muito por vocês que mandaram as perguntas. A gente gosta de ter esse bate-papo aqui. A gente tá conversando entre amigos aqui, conversando com vocês. Obrigado ao Léo que tá aqui no chat também, contribuindo com a gente aqui o tempo todo. A gente tá lendo, tá, Léo? A gente tá lendo seus comentários aqui. Obrigado por participar aqui na gravação também. Lembrando que o Léo é time ficção e fantasia também, olha aí. E mencionar também, né, a Carol não está aqui. Vocês devem ter reparado que a Carol não está. Ela não está caladinha aqui, tá? Ela não está aqui mesmo, porque ela está com uma outra prioridade no momento que nasceu o bebezinho, tá com 1 mês de vida lá. A gente deu essa licença pra ela. Ela achava que ia ser só 1 mês, né? Mas agora, né? Tá com, é o segundo bebê, né? Tem um outro em casa ainda e tal, tendo que lidar com essa nova fase da maternidade e da paternidade também do Fernando. Então, assim, não sabemos quando a Carol volta, mas tem literário no mês que vem. Nós pretendemos estar aqui para conversar sobre o livro que já anunciamos no último literário do ano passado. Olha aí, já tem livro para ler, hein? Já podia estar lendo, tá? Ia ter que ler uma página por dia, porque ele é curtinho, né? Mas se você vai começar agora, dá tempo, porque no literário de fevereiro nós vamos comentar sobre a nossa experiência de leitura do Príncipe Caspian, a continuação das Crônicas de Nárnia, segundo livro cronometrado. Mas eu preciso ler o Feiticeiro e Guarda-Roupa antes. Se você nunca leu, acho que tem, né? Posso fazer uma pergunta pra você, o dono do programa, ou não? Manda. Se eu já li ele 2 vezes, eu tenho que ler a terceira? Se você lembra dos detalhes e da sua experiência, não precisa. Pega só seus rodapés aí, ó. Suas anotações. Boa. Pronto, volta pra ela. Vou pensar, eu tô na dúvida, na verdade, procura se eu vou ler. Procura uma fanfic sobre ele. Fanfic de Nárnia. Vai lá no... Como é o nome da plataforma lá? Wattpad, gente, mas tem outras, viu? Eu lembrei que tem a Spirit Fanfic, tem outras plataformas de fanfic aí, se você quiser pra você escrever. saber o que você tem que evitar, né? Não, decora esses nomes. Não, para, amor, para. Não, eu não conheço, tô brincando. Com autopublicação deve ter várias coisas no Kindle Unlimited também, viu? De fanfic, será que não tem? Não sei. Não sei, acho que não pode, né? Porque acho que no Kindle o escritor tem que ser escritor mesmo. Não, eu sei, mas você não pode usar personagens que existem de maneira oficial, né? Tem que ser algo fanfic. Eu acho que a fanfic dá essa liberdade de você usar personagens. Mas, ó, nem toda fanfic é sobre personagens que já existem. Tem gente que cria tudo do zero, viu? Tá, a gente precisa descobrir qual que é o limiar, né? Que separa uma fanfic de um livro, ou de um conto, ou de uma outra história. Gente, mas a fanfic da Hermione com o Malfoy é tão bonitinha. Apesar de que eu prefiro a Hermione com o... é tipo namorando? O Rony. Sim! Uau! Tem uma fanfic de que o Malfoy sempre foi apaixonado pela Hermione. Ele só não admitia porque a família dele é sangue puro, né? Aí depois então por isso que ele pegava muito no pé dela e tal. Faz sentido, hein? Olha aí. Perguntar pra Rowling a próxima vez que eu encontrar ela. Grande universo pra ser explorado aí das fanfics. Mas é isso, Tan. O Ictus Podcast tá de férias. O Clube Ictus continua, né? As pessoas continuam recebendo os livros. Mas o Ictus Podcast tem esse literário aqui, né? Que vai entrar também no Ictus Podcast. Mas fica aí uns intervalos
intervalinhos ainda pra voltar de vez, né? A gente volta de vez mesmo em março. Vai ter uma outra coisa aparecendo em fevereiro aí, mas também é só assinar o feed e quando pingar um episódio novo aí pra vocês, aí vocês ficam sabendo. Assina o feed e liga o sininho lá também, né? Eu sei que no Spotify dá pra fazer isso. Tem disso? Não sei. Dá, porque daí vai aparecer notificação quando chega novo episódio, né? O aplicativo que eu uso é o Pocket Cast lá também, né? Os que eu quero saber quando chegam episódios novos é só ligar o sininho que vai aparecer a notificação quando tem episódio novo. No Spotify vocês podem comentar os episódios, tá? Então comentem aqui o livro que você gostaria de indicar pra todo mundo, o livro que você acha que todo mundo deveria ler. Deixa seus comentários sobre o episódio aqui, tanto no feed de irmãos.com quanto no feed do Ictus Podcast, porque isso dá uma movimentada, faz o Spotify apresentar o podcast para mais pessoas também, e você participa aqui, e quem sabe num próximo episódio a gente pode ler esses comentários também aqui. Lembre de avaliar também no Spotify, dá para dar 5 estrelinhas lá, dá para avaliar no Apple Podcasts. Então toda interação que você faz, você ajuda nosso conteúdo a espalhar mais. Você também pode participar das nossas conversas do grupo Olá Pessoas, do Telegram, né? Lá a gente também conversa sobre livros, filmes, séries, tudo da cultura pop, trocando sempre indicações. E tem também o Discord do Ictus, que como é que faz mesmo para entrar, Tan? bit.ly/leitura coletiva. Lembrando que a participação é de graça, é só estar lá. Estamos muito felizes porque passamos os 900 inscritos lá, o que eu acho uma grande vitória. Com e a gente certeza. está sempre falando de livros, organizando leituras coletivas, conversando sobre a Bíblia, gravando alguns episódios do podcast e transmitindo ao vivo por lá, trocando umas figurinhas, organizando encontros e tudo mais. Participe lá. Legal, gente. E a gente continua nas redes sociais também. Nosso conteúdo está sendo publicado nas redes sociais. Então, só seguir a gente no Instagram ou na sua rede social favorita que você vai ser informado quando tiver episódio novo nos nossos podcasts aqui. Beleza, Adri? Beleza, gente? É isso aí. E, ó, vamos ler aí, ó. Sem essa desculpa de falar, não tem tempo. E para com isso, é palhaçada. Palhaçada. Não, para de passar vergonha. Para de passar vergonha. É melhor falar não gosto de ler. Acho que Já mais honrado. acaba o assunto, né?